Porque segurança do trabalho não é só mais uma percepção, um cuidado físico. Existe também aquele lado silencioso, existe a questão do emocional dos colaboradores, dos prestadores de serviço por aí afora. Em que momento, Cristiano, essa virada de chave aconteceu para você enquanto profissional e, já engatando uma pergunta na outra, mudou a forma de perceber, de fazer liderança quando essa percepção veio à tona? Cara, é o seguinte, a gente estuda na universidade para atender norma, atender legislação, parte técnica, né, norma regulamentadora. Eu sou professor e é incrível que quando você chega na aula de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, a primeira coisa que você vê dos engenheiros que estão ali nessa pós-graduação é um livro de norma regulamentadora, né? Que é super importante. Mas o mundo do trabalho, ele mudou completamente, né? E cada vez mais a gente entende que esse aspecto de segurança do trabalho, da saúde das pessoas, tem uma relação direta com o resultado do negócio, com produtividade, com engajamento, né? Então, o que é que acontece de forma prática? Em 2019, eu lembro bem isso, que eu encontrei uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, falando sobre um assunto super importante que é hoje muito falado na segurança moderna, chamado engenharia de resiliência. Bem, o que é que essa engenharia de resiliência traz? Ela tira o foco da conformidade legal e olha para o ser humano. O quanto que as pessoas estão ali trabalhando e tentando se adaptar a todo momento, né? E aí, o que é que acontece? A gente consegue enxergar aí que o trabalho em si, a segurança do trabalho, ela não está somente ligada a um número de acidentes, ao uso de um equipamento, a uso do EPI, a um adoecimento ocupacional, mas todo um contexto e design do trabalho que vai gerar ali uma produtividade, né? O engajamento das pessoas. Tiago, eu não sei se você conhece esse dado, mas eu acompanho anualmente os relatórios da Gallup, que é uma grande instituição que faz pesquisas sobre engajamento. Por incrível que pareça, os números, desde a pandemia, ele tem cada vez mais reduzido, né, quando se trata do engajamento da liderança, engajamento das pessoas no mundo do trabalho. Se eu não tenho engajamento, eu não tenho propósito. O trabalho é sem sentido. Isso. E eu não tenho resultado. Aí você já está falando de um problema interno que grande parte das empresas passam. A gente não está falando, Edivânia, amigos ouvintes, nem dos problemas de porta fora, sobre concorrência, né, que a gente sabe que hoje é muito feroz, mas internamente, se você já não tem um time capaz, você já está correndo atrás. Você já está ficando para trás num mundo tão competitivo. Perfeito. E aí, segurança do trabalho, reforço o que você falou, não é só o uso de um equipamento, é a segurança das pessoas, e isso envolve emocional. Agora, sem ser uma frase de efeito, Cristiano, isso de fato no dia a dia, perceber os colaboradores, perceber o chão de fábrica, o diálogo entre os departamentos de uma organização, isso de fato é só um discurso bonito ou realmente traz um diferencial no final, quando você vai fazer aqueles chatos números, aqueles dados? De forma bem objetiva. Gera resultado, sim, né? O que é que acontece? Eu escuto muito dos colegas falando o seguinte: mas eu vou fazer um trabalho diferenciado, né? Porém, a minha diretoria, a minha gerência não apoia, não tem cultura de segurança. Tá, mas o que você está fazendo para ele entender? Porque também é muito difícil a alta administração entender esses números, né? Então, o que importa muitas vezes é o resultado de uma DRE, que é super importante, mas o quanto que eu, como responsável de uma área, né, que tem o objetivo de trazer o bem-estar, transforma isso
em números que impactam realmente o negócio. Na realidade, o número, de fato, é o reflexo de uma produtividade. Isso. De uma inspiração, de um propósito, de uma liderança que as pessoas possam seguir. Porque as pessoas, de fato, a gente sempre tem o comprometimento, Cristiano, aqui de não enfeitar. A gente traz as dificuldades reais. Que é importante. As pessoas seguem pessoas. Sim. Elas não seguem um quadro bonito dentro de uma empresa com missão, visão e valores. Elas seguem o propósito, o que é... Inclusive tem aquela célebre frase de que a empresa, ela de fato é a essência de quem a lidera. Isso. Né? Então, estar atento não só aos cuidados das seguranças físicas das pessoas, questão de segurança física, mas também perceber, escutar, entender qual a realidade, porque dentro da empresa, quanto maior, mais robustez, mais processos burocráticos, mais isso se torna difícil. Né? Até a questão da própria comunicação, de uma gerência, né, de um nível tático até o operacional, entender, ter um diálogo claro, para que aquela empresa ela não seja só uma propaganda bonita, um slogan bonito, mas ela vivencie esse propósito. Deixa eu te explicar isso de forma prática. A gente fala muito da relação entre trabalho real, o que acontece no dia a dia do chão de fábrica, e o trabalho imaginado. Imagine aí duas curvas, né? Eu tenho um trabalho real, que o operador está ali com várias dificuldades, exercendo a atividade dele, se adaptando a todo momento para entregar o melhor que ele pode. Eu tenho o trabalho imaginado, que é muitas vezes um procedimento operacional construído por alguém que está no escritório, que não conhece a realidade do trabalho. Exatamente. Você entende essa diferença? Então, por isso que eu volto ao que eu falei anteriormente, no que diz respeito à normatização. Né? Ela é importante, mas muitas vezes ela não trata a realidade do trabalho real. Então, quando a gente foi perceber isso, a gente entendeu o quanto que o trabalhador, ele é que sabe a forma mais segura de realizar o trabalho. É ele que sabe... Até mais criativo. Mais criativo, ele se adapta, ele traz melhoria. Onde está o problema hoje em grandes empresas, Tiago, também? É que, às vezes, a gente não escuta esse trabalhador. Não escuta. Fica muito na teoria e não vai para o operacional. Não, ou então eu sou reativo. Quem é que não erra aqui? Todos nós somos seres humanos. A gente erra. Se você é meu líder, eu tive uma situação de erro e eu não tenho confiança em você, você acha que eu vou dizer o que eu errei para melhorar o processo? Não vou. Eu tenho um delta, eu tenho um gap aí. E o processo não melhora. É engraçado isso que ele está falando, viu, Advânio? Porque todo mundo que está em casa, que está ativo no mercado de trabalho, já se identificou com essa frase. Às vezes você quer até, não é nem só o erro, porque o erro faz parte até do processo de inovação. Isso. E nós vivemos num período que precisamos cada vez mais inovar. Antes aqui do início do programa, nós falávamos da questão da adaptação do rádio. Né? Todos os mercados eles precisam ter um novo olhar para esse mundo moderno que nós estamos vivendo, que faz pouco tempo, né? A popularização da internet, do celular, que propiciou isso, que fomentou isso. Mas ele está falando também, Advânio, de cultura de empresa. Porque se eu erro e eu não tenho um diálogo, eu não tenho uma segurança para levar para um líder direto, um superior, um coordenador, independente da nomenclatura, essa empresa ela começa a viver o silêncio. Perfeito. E se eu não posso falar nenhum erro, Cristiano, a galera de casa deve estar se identificando. Lá no meu trabalho, muitas vezes é assim. Tu imagina inovar. Se as pessoas não têm espaço nem, olha, esse processo aqui, aconteceu alguma ruptura no caminho. Mas as empresas precisam performar, os líderes precisam mostrar relatórios, números, e às vezes não existe essa cultura. E como a gente pode desmistificar para sair desse campo muito acadêmico no dia a dia? É realmente presença, Cristiano? Você trouxe um ponto super importante, eu queria só voltar um segundo aí. A Rocha. É o seguinte, você falou de inovação, certo? Eu não consigo ter um processo de inovação, primeiro, se eu não tiver confiança. Para eu ter confiança, eu tenho aí que gerar ali também autonomia. Quando eu tenho confiança, quando eu tenho autonomia, eu crio um ambiente de segurança psicológica. Aí a inovação chega. Você está vendo que tem vários requisitos aí que faz parte dessa estrutura para eu chegar num processo de inovação e não é um simples projeto que vai gerar. A partir de hoje não, é uma questão de cultura. Tá? Questão de cultura. E isso faz parte, né, de todo esse processo cultural.
Mas como é que eu coloco isso em prática no dia a dia? Escutando as pessoas, né? A gente, desde 2021, nós criamos o que a gente chamou de times de aprendizagem. Esses times de aprendizagem, que a gente tem desde a base até a média gerência, o objetivo é a gente dar oportunidade para as pessoas reportarem o que está acontecendo no dia a dia. E o quanto que isso pode trazer aprendizado para os processos, né? E aí, claro, isso se relaciona diretamente com Kaizens, que é um processo que muitas vezes traz questões de inovação. Então, escutar o trabalhador, que muitas vezes o que eles querem é somente ser escutado. Nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 10. Mas que seja verdadeiro. Que seja genuíno. Isso. Seja verdadeiro, seja genuíno. A partir daí, a gente consegue trazer mais reportes. Agora, o contrário também pode acontecer. Se eu respondo esse reporte com um processo de culpabilização, de uma cultura de culpa, eu travo todo o processo. Todo o processo. Tá? E aí a empresa ela começa a parar no tempo. E é ruim, porque além dessa insegurança de mentalidade, de você propiciar autonomia, das pessoas se desenvolverem, porque também não é só apresentar problema, Edvânio. Quando você começa a criar essa cultura independente do tamanho da empresa, tá? Você que nos ouve nesse momento, ou no rádio, ou pela internet. É uma questão mesmo de mentalidade, de se posicionar. Quando você trava, você está perdendo criatividade, você está perdendo espaço no mercado, você está perdendo uma série de opções e, principalmente, Edvânio, muitas vezes você pode estar perdendo um excelente profissional. Porque quando há o desligamento, ele é o estopim. Mas o profissional, ele é um sintoma, exatamente. O profissional, quando ele entrega a carta lá, Edvânio, você que está há 25 anos na Rádio no Bolso, não vive esse ambiente ruim, mas se fosse um ambiente ruim, teria chegado algum momento de você entregar a carta. Ali é o sintoma, para pegar a tua palavra. Mas ele já virou ausência quando poderia ter sido presença, ele já virou... O próprio presenteísmo. Exatamente. Ele já ficou no básico quando ele poderia performar, porque ele poderia inovar, ele poderia entregar mais. Até porque a inovação é tentativa e erro. Isso. Então você tem, na realidade, é um ecossistema todo esse problema. Agora, traduzir isso no dia a dia é o grande desafio das empresas e dos líderes. Porque quando você potencializa, Cristiano, independente, repito, do tamanho da empresa, você começa a criar diferenciais competitivos. Com certeza, né? E aí, Thiago, eu trago uma definição muito básica, né? Assim, muito dos líderes, né? Eu sou um líder também, eu tenho aprendido isso no dia a dia, nós todos temos muito o que aprender, muitas falhas, mas o que acontece? A definição de estratégia, ela pode se tornar tão simples e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Estratégia é eu olhar o que está lá fora para eu ajustar o que eu tenho dentro de casa em busca dos nossos objetivos, né? Em cima da nossa realidade. Em cima da nossa realidade, de acordo com o nosso contexto. Então, quando eu consigo fazer isso de forma prática e olhando curto, médio e longo prazo, a gente consegue aí no futuro ter um resultado. O grande receio que eu tenho é que muitas vezes, até conversando com os colegas, a gente tem uma necessidade de olhar a curto prazo. E quando eu olho a curto prazo, está mais do que provado, o resultado ele não é sustentável. Né? Ele é predatório, nesse caso. Então, que é a realidade das grandes empresas. E aí, das grandes não, da maioria das empresas. Da maioria das empresas. Melhor. E aí a cultura, como você trouxe, é a única forma, né, que a gente tem de olhar isso com longo prazo para que a gente tenha os resultados necessários. Tá? Então, assim, não é fácil, não é complicado, é realmente complexo, mas esse ecossistema, ele precisa estar totalmente integrado, né? E aí, trazendo para a nossa realidade, a gente tinha no passado uma área de saúde, segurança e meio ambiente que era uma área, eram silos. Eu acho que devem ter empresas que trabalham isso de forma muito setorizada. A gente começou a enxergar que a conexão de tudo, finanças, recursos humanos, contabilidade, operação,
todas essas áreas precisavam rodar de forma conectada para que fosse tangível o resultado. E de forma prática a gente tem conseguido alcançar os resultados que a gente espera.